Vou me mimar, me mimei. Oi, povo do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E no vídeo de hoje nós temos mais uma entrevista. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que veio de São Paulo. Ela estudou secretariado na FATEC, foi secretária e analista de compras no Brasil, fez um mestrado em gestão empresarial na Universidade do Algarve e agora tem uma consultoria de financiamentos pessoais e investimentos. E ainda um podcast de finanças. Ela também já passou por 32 países e tem um intercâmbio feito nos Estados Unidos. Fiera, obrigada por você ter aceitado estar aqui no nosso canal. Como você conseguiu fazer tudo isso e ainda conhecer 32 países? Eu não durmo, brincadeira. Eu tenho uma mente muito inquieta. Então, eu tô fazendo uma coisa, eu já tô pensando em outra, não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, mas eu sempre tive essa curiosidade muito de conhecer o mundo, de conhecer outras culturas, falar outros idiomas, enfim, eu acho que isso foi puxando, uma coisa foi puxando a outra. Além de, assim, gostar de comportamento humano, apesar de trabalhar com números, né, mas tem ali uma certa conexão, que eu vou falando mais pra frente. Sim. Mas eu acho que desde criança eu tenho essa percepção, né, você vai analisando, assim, conforme você vai ficando mais velha, mais Sim. madura, eu vou analisando, né, essa minha trajetória e eu vejo que eu sempre quis ser uma pessoa mais independente, de conhecer novas culturas, de estudar. Então, o meu sonho de criança era estudar, fazer uma faculdade. Então, assim, eu acho que eu consegui. Conseguiu. Conseguiu sim. E eu queria começar do começo. Vamos ficar aqui umas 2 horas. Quando surgiu o interesse de vir para Portugal? O interesse em Portugal em si, eu nunca tinha pensado exatamente nisso. Eu vou para Portugal, certo. Mas eu tinha aquilo muito intrínseco que eu queria. O meu sonho era, além de estudar, conhecer o mundo. Certo. E na altura, né, na época, acho que meados de 2017, 2018, eu conheci o meu namorado. E ele era uma pessoa que viajava bastante, o que me surgiu muito interesse, né? Sim. E ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento cultural, enfim. E a gente começou a conversar e ele já tinha esse plano de vir para Portugal. E eu, que queria conhecer o mundo, né? Tava conhecendo uma pessoa legal, por que não ir para Portugal? Então eu comecei a pesquisar junto com ele os planos. Inicialmente ele queria vir como empreendedor, mas ambos gostamos muito de estudar. Então aliamos uma paixão, que é isso do estudo, né? Esse estudo constante que nós os dois temos. E por que não fazer um mestrado? Porque nós já éramos formados, cada um na sua área. Então nós pesquisamos alguns cursos e vimos que um mestrado seria uma porta de entrada viável para nós dois. Ele fez o curso de turismo, enfim, de mestrado em turismo, e eu que já tinha essa formação de secretariado, mais de gestão, de administração, eu fiz o mestrado em gestão empresarial aqui. Ok. E quando você decidiu vir, você estava trabalhando na época? Sim, eu estava trabalhando na época. Quando eu saí da faculdade, eu fiz um estágio, né? Ainda estava estudando. Eu fiz algumas entrevistas, mas aí eu comecei a trabalhar numa empresa francesa de gestão e terceirização de frotas, no Brasil mesmo, em São Paulo. E lá eu fiquei por quase 6 anos, até que surgiu essa oportunidade de ir para Portugal. Então eu tive que me preparar psicologicamente para isso, porque eu adorava trabalhar naquela empresa, os colegas, o que eu fazia. Então tive que ter uma preparação psicológica e financeira para isso. É isso, eu te perguntei isso justamente nesse sentido, porque eu sei que muitas pessoas, principalmente quem está assistindo a gente, às vezes se apega porque está trabalhando, e a gente sabe que quando chega aqui a realidade é diferente. Você vai contar a sua realidade um pouco ainda mais pra gente. E aí eu queria entender se existiu esse pensamento ou foi só, vou fazer minha mala e vou embora.
eu também brincava que eu sou emocionada, assim, porque eu sou muito grata pela empresa que eu entrei, porque ela foi a minha primeira experiência mesmo profissional. Então, ela abriu muitas portas. Aliás, eu fiz um intercâmbio pela universidade e isso abriu as portas para eu entrar nessa empresa, e ela me abriu outras portas, né, que eu nem imaginava. Então, acho que o que eu posso dizer assim, o que eu sofri mais foi largar um local que eu já estava acostumada, né? De aquelas pessoas que eu gostava de trabalhar, tinha um relacionamento, né? Porque você passa muito tempo trabalhando, mais que com sua família. Então, para mim, aquelas pessoas faziam parte, né, de um braço, assim, da minha família. Então, foi difícil, mas assim... E é uma das coisas que eu levanto assim a bandeira, mas o meu sonho, o meu desejo e a oportunidade falou mais alto. Okay. Então eu pensei, se não der certo, ok, eu fui, tentei e voltei, né? Okay. Mas eu fui e tentei com uma nova bagagem, né? Então, quando eu vim aqui para Portugal e comecei a estudar, eu dividia minha vida em etapas, em fases. Falei assim, não, eu só preciso aguentar, mas passar esse ano, né, no mestrado, ele é dividido aqui em 2 anos, mais ou menos. Depois tem a dissertação. Então, preciso aguentar 1 ano. Não, passou 1 ano, agora a meta é concluir, agora eu vou concluir. Não, agora eu preciso da dissertação. Então, fui dando esses respiros, porque se eu fosse enxergar, né, lá na frente ia ser... Eu acho que para mim era mais angustiante, né? Enxergar o todo e não dividir ele em micros objetivos. E quando você chegou aqui em Portugal, como é que foi se adaptar aqui no dia a dia, na cultura, no ambiente de trabalho? Porque você veio, como você falou, você estava feliz onde você estava. Então, como é que foi para você chegar aqui? Você veio com muitas expectativas, essas expectativas foram frustradas ou não? Como é que foi? Conta pra gente. Nossa, tá. Primeiro que esse meu namorado, ele já tinha conhecido Lisboa, não, Lisboa é assim, assim, então eu já tinha uma cabeça, falando, nossa, vai ser legal. Então, a gente foi fazer chegou no Algarve, que é onde eu fiz o mestrado, na Universidade do Algarve. E quando eu chegamos em Lisboa, só que tivemos que pegar o trem para Faro. Quando eu cheguei em Faro, eu olhei e falei assim, meu Deus, eu tô numa cidade do interior, eu sou de São Paulo, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu vou me acostumar. Então, assim, foi um processo de quebrar expectativas mesmo, porque em São Paulo era metrô, tem museu, tem parque, a vida acontece 24 horas por dia. E em Faro não, né? Então é uma cidade mais tranquila, o ritmo é muito diferente. Então eu já tive que me acostumar por conta disso. Né? O idioma também. Eu acho que até hoje, às vezes, é um pouco difícil perceber algumas palavras. Apesar de eu já usar as palavras daqui, mas a gente vai pegando, é inevitável. Mas foi difícil isso também, a questão do emprego. Sair de uma área, né, que é mais administrativa, mais analítica, para ir para frente e falar com pessoas desconhecidas, começar a vender uma coisa que, por mais que eu acreditasse, né, porque eu gosto muito de moda, mas por mais que eu acreditasse naquilo, falar com pessoas desconhecidas, para mim, foi uma experiência enriquecedora para descobrir o que eu sou boa, o que eu não sou boa, mas também bem desgastante. E nessa primeira experiência que você teve como vendedora aqui, como é que foi? Foi fácil de conseguir esse emprego? E quando você saiu por uma oportunidade nova que surgiu? Ou saiu porque já não estava aguentando mais? Ou... Enfim. Mais ou menos. Bom, eu cheguei aqui em meados de agosto de 2018. Por em outubro, então assim, eu não consigo ficar parada, né? E ficar, eu preciso de emprego. E aí eu comecei a disparar muitos currículos, né? Pela internet mesmo. E como eu disse, eu sempre gostei muito de moda, fui forjada, né, pelo Esquadrão da Moda.
E aí eu falei, eu quero, já que eu tô aqui em Portugal, por que não trabalhar com uma coisa que eu acho que eu gosto tanto, que é moda, E aí tem um site aqui, Fashion Jobs. Ok. Então eu entrei e comecei a disparar. Mas era assim, eu só tinha autorização de residência, eu tinha autorização para trabalhar meio período, né, por conta da universidade. Mas assim, eu só tinha isso. Eu não tinha o cartão ainda, né, a autorização em si, o tão sonhado cartão, a autorização de residência. E aí eu mandei o currículo. Em outubro me chamaram, então assim, eu também tenho acredito nisso. Eu estava tão focada, tão determinada a conseguir, e me chamaram para essa entrevista, era um dia que eu ia para um evento na universidade. Sim. E aí, você está interessada na entrevista, isso por telefone? Aí eu, sim, estou interessada. Ela começou a conversar comigo em inglês, assim, e já, você meio que trava, né? Você, ai meu Deus, tá... Aí ela, ok, depois a gente vai passar para a próxima entrevista. Eu falei, meu Deus, passei pela primeira entrevista ainda por telefone. Enfim, aí eu fui, detalhe, eu não tinha experiência alguma com vendas, alguma. E era para ser vendedora, né, numa loja de tênis. E aí o que me instigava muito, falei, nossa, que legal, eu vou trabalhar com moda, vou ajudar outras pessoas a escolher. E aí eu fui na entrevista, então sim, foi legal porque eu acho que eu estava com tanta vontade que eles, né, os entrevistadores viram que eu tinha muita vontade, mesmo sem ter experiência nenhuma, e me contrataram. E aí eu passei por um treinamento, né, rápido, muito rápido, e você vai aprendendo no campo mesmo, né, como eles dizem aqui. E assim, eu trabalhei lá por acho que foi de 6 a 7 meses. Eu aprendi muito, mas eu aprendi muito do trabalho e aprendi muito sobre mim. Então, eu saí de lá, eu quis, porque eu já estava cansada, eu já tinha planos mesmo de sair, porque essa questão, tipo, você tem que vender, você tem metas, e era muito desgastante para mim ver pessoas desconhecidas e ter que, digamos, empurrar alguma coisa para ela. Eu vendia bem quando essas pessoas, elas vinham e eu olhava assim, analisava assim, o look dela, falava, olha, esse tênis vai ficar bem em você, você pode usar assim, assim. Era quando eu fechava a venda. E era assim que eu gostava de trabalhar. Mas não é assim que funciona. Né? Então assim, a pessoa saía, por que você não vendeu? Porque ela queria o preto. Vende o rosa, mas ela não quer o rosa. Então assim, ia contra, não falando mal assim da empresa, né, da forma, porque é assim que tem que ser, mas não é a forma como eu acredito que tem que tem que funcionar. Surgiu uma outra oportunidade para trabalhar nessas empresas de handling, tipo Ryanair, EasyJet e tal. Mas enfim, eu já tinha aprendido que lidar com o público correndo não era minha praia. E aí, finalmente, teve uma feira de estágios na universidade. Sim. Foi quando uma amiga me mandou uma mensagem, falou assim, olha, eu tô aqui na feira de estágios e tem uma vaga que é muito a sua cara. E essa minha amiga, né, estudou comigo, fez um mestrado comigo, também brasileira. Eu falei assim, ela é muito a sua cara. E eu tava no trabalho, né? Eu tava na hora do meu intervalo, eu falei assim, eu vou pra aí mais tarde. E aí eu fui, entreguei meu currículo, e aí já é outra história, né? Antes da gente entrar nessa nova oportunidade que você teve, como que foi conciliar o mestrado com a vida profissional, né? Porque você trabalhava integral. Não, essa é uma parte, eu era part-time. Era part-time, ok. Você trabalhava à tarde? Eram horários rotativos, então eu podia trabalhar de final de semana, já mais pro final, né, da minha experiência na loja, eu fazia só o fecho. Então eu ia, porque eu já estava fazendo um outro curso para ir trabalhar no aeroporto, porque às vezes era necessário trabalhar 8 horas, mesmo questão de férias, o verão, alto verão no Algarve. E às vezes eu trabalhava 8 horas, mas eu deixava muito explícito que eu só podia trabalhar às 4, justamente porque senão eu não conseguia me formar e a faculdade demandava muito, né? Aqui é diferente do Brasil, puxado. Um pouquinho. Agora a gente vai entrar um pouquinho na diferença que você percebeu entre o mercado de trabalho
no Brasil e em Portugal? Porque você, depois que você saiu da loja de sapatos, você foi para uma outra oportunidade. E aí você foi começando a entrar mais dentro da sua área mesmo. Sim. Quais as diferenças que você sentiu? É que assim, eu penso que cada empresa, ela tem as suas, né, suas características. Independente se for portuguesa, se for francesa, se for brasileira. Claro que você vai analisando alguns comportamentos. No Brasil, eu sempre tive muito apoio, né, dos meus gestores, mas eu posso considerar isso como uma sorte também, porque amigos que estão no Brasil, né, não tiveram a mesma experiência, não tiveram o mesmo ponto de vista. Então eu considero que eu sempre tive muito apoio e muitas oportunidades mesmo dentro da empresa, então sempre oportunidade de crescer e ir para outras áreas. Aqui a minha percepção é que assim, eles fazem um treinamento com você no primeiro dia, olha, é isso, trabalho. Então, para mim, a minha percepção é tipo, eu fui jogada para os leões e se vira. Na minha área mesmo, né, no escritório que eu trabalho agora, que eu continuo no mesmo, de estagiário ainda continuo na mesma empresa. Sim. Então, assim, olha, também depende muito do perfil quem tá ali, do gestor. Sim. Mas assim, é isso aqui e se vira. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Então você fica... Eu não sei, eu tô num país diferente, eu não sei se vocês fazem isso. A escrita também. Você fala, eu não sei se eu escrevo assim. Já quantas e quantas vezes já me... Olha, não se escreve assim, é perspectiva, não é perspectiva. Uhum. Enfim, são várias palavras, mas dependendo da forma como essas pessoas falam, eu levo como um aprendizado. Outra você fala, é só porque eu sou brasileira. Tá. Mas, enfim, a experiência no geral é positiva, mas na minha experiência, que no Brasil eu tive gestores que estavam lá com você, né? Tinham líderes, não eram chefes, tinham líderes com você, e aqui você é mais, vai para os leões e mais se vira. Independente, né? Você ser mais... Eu sinto... Até dentro da universidade, não sei se você sentiu o mesmo fazendo mestrado, é para você ser autônomo, pensar por você mesmo e vai. Essa é a sensação que eu tenho dentro da faculdade. Na faculdade do Brasil parece que o professor pega um pouco mais na mão e vamos junto. Aqui você tem que pensar por você. Olha, aqui eu também me senti meio que jogada aos leões, mas assim, claro, ele já tem uma cultura, né? Ele já tem uma forma de estudar, de trabalhar aqui. Que aqui não compete julgar, mas na universidade eu ainda demorava um pouco, não para entender as matérias, mas eu acho que é a minha forma de aprender as coisas. Por exemplo, estatística. Eu tive estatística e eu fiquei de exame em estatística, porque eu ficava, mas onde é que eu vou usar isso? O professor chegava e falou assim, a fórmula é essa e é isso e faz o cálculo. Mas pra não quê? sei. E aí depois, com as outras matérias que foram surgindo, que era análise de dados, eu fiquei olhando, comecei a entender, eu falei assim, é para isso que serve, que coisa interessante, eu consigo prever o comportamento do consumidor, porque eu tive também essa matéria, comportamento do consumidor com base nisso. Agora entendi. Então, fiz o exame, passei, mas você fica assim, eu não tô entendendo para que serve isso. Sim. E para que é isso? Queria agradecer também, porque eu fiz amizades, né, português, na universidade, e eles também deram apoio, né? É legal isso você encontrar pessoas que estejam abertas e dão apoio para você na universidade. Olha, funciona assim, esse professor é desse jeito, por que você não estuda assim? Olha, a prova vai ser assim, a gente já está acostumada dessa maneira. Então, você vai tentando levar com mais naturalidade. Vamos falar um pouquinho agora das suas conquistas acadêmicas. Ok. Eu tenho informação que você ganhou 2 prêmios, certo? Um a nível de graduação com a sua unidade lá no Brasil, da sua unidade, né, no Brasil. Sim, na Patente. E aqui a nível nacional? A nível nacional, sim, acredito que foi a nível nacional. Me conta um pouco, quais prêmios foram esses? Ok. Bom, eu já disse que desde criança o meu sonho era conhecer o mundo e estudar, né? Então, a gente começa por aí. Eu fiz a faculdade e na época da FATEC, eu acho que já não existe mais,
eles tinham uma forma de premiar os melhores alunos, pela assiduidade, pelas notas, enfim, pela participação desse aluno na universidade. Eu já não me lembro bem, já faz uns 15 anos, eu não quero dizer muito isso, mas faz uns 15 anos já, meu Deus. Pode ter passado. Aí eu me inscrevi e aí todos os alunos podiam se inscrever, eram os alunos que estavam se formando naquele ano. Ok. Né? É diferente daqui, né? Então, daquele ano. Então, eram pessoas da minha unidade e tinha outras pessoas das outras unidades da FATEC, que tem, né, por diversas cidades do estado. E aí, eu fui vencedora, posso dizer assim, uma bolsa, porque esse era o prêmio, era uma bolsa de intercâmbio para você estudar 1 mês nos Estados Unidos. E, eu até arrepio até hoje, que aí eu consegui essa bolsa. Então, assim, detalhe, eu não tinha dinheiro pra nada, eu era, né, você acabou de sair da faculdade, eu era concursada na época, eu trabalhava no administrativo, mas isso não queria dizer que eu tinha dinheiro, né, mas enfim, eu fui premiada com essa bolsa, então eu fui em abril de 2012 para São Francisco, tipo, acho que não podia ser um lugar melhor para eu ir. E detalhe, eu nunca tinha saído do país na minha vida. Então, assim, foi uma experiência, assim, incrível, única, né? Que eu tive que pedir exoneração. Eu trabalhava há poucos meses, então, assim, eu não podia tirar férias. Ok. Então, ou você vai... ou você fica trabalhando, ou você vai. Eu falei, o quê? Eu vou. Eu vou. É um sonho, como é que eu não vou, né, realizar isso? E aí eu fiquei 1 mês em São Francisco com outros estudantes de FATECs, né? Era, no caso, por conta da idade, eles juntaram as pessoas das universidades. Então foi uma experiência incrível, eu aprendi muito, não tinha vontade de voltar. Mas assim, eu tenho até hoje, eu vejo as fotos e eu fico suspirando. Agora, em Portugal, esse também foi uma bela de uma surpresa. Eu fiz, né, o concurso, eu não me lembro de ter me inscrito em nada, para ser sincera, mas veio um comunicado para mim que por conta da minha tese, por conta das minhas notas, da assiduidade também, eu ia ganhar um prêmio em dinheiro. Então, assim, praticamente o que eu gastei com as propinas, né, com as mensalidades da universidade, eu voltei a ter Provavelmente todas. foi a Bolsa Mérito, né, que eles falam aqui. Na Universidade de Lisboa é Bolsa Mérito. Mas eu acho que... deve ser alguma coisa nesse sentido. Então, pra ser sincera, eu não lembro. Eu só lembro que eu falei, cara, eu não acredito. Porque, assim, né, a experiência tá num lugar que, né, não é o seu país. Você tá aprendendo meio que tudo de novo. A minha tese também, eu tive que meio que provar para os meus orientadores que aqui eu queria fazer aquilo. Porque, assim, o Algarve, ele é uma região turística e eu não queria falar de turismo. Eu queria falar de tecnologia e gestão de informações. Eu queria falar sobre aquilo. Então, eu tive que provar para eles. Eu passei... Então, assim... eles não me escolheram, eu que escolhi eles e provei que eu queria falar sobre aquilo. E depois de passar por tudo isso, né, você tem muita época de estresse, você acha que não vai conseguir concluir e tal. E aí quando você recebe, né, você consegue apresentar, se formar, e depois vem, olha, por conta da sua trajetória na universidade, você vai ganhar um prêmio em dinheiro no valor de X. Aí eu... não acredito. Maravilha. E aí eu falei, legal. Obrigado, Universidade do Algarve, te amo. E por que você escolheu a Universidade do Algarve? Vou ser sincera, desde o início eu queria ir para o Porto. Eu nunca tinha conhecido Porto. Mas eu não sei, eu acho que eu sempre tive uma conexão. Eu amo essa cidade, né? E quando eu conheci aqui como uma turista, eu falei, nossa... é isso, eu gostei dessa cidade, agora que eu vi, mas assim, eu fui para o Algarve primeiro, porque na época que a gente estava fazendo as candidaturas para as universidades, a gente estava comparando quais eram os cursos que tinha em Lisboa, no Algarve, até em Viseu a gente fez, então a gente pegou todas as universidades, ficou olhando os cursos e a grade, né, das matérias, para ver o que aquilo se aproximava mais com a nossa formação.
E eu era muito preocupada com isso. Então, eu falei, não, eu não vou fazer turismo, porque primeiro que eu não vou trabalhar com turismo, eu quero ser a turista, né? Mas, assim, eu vou trabalhar, eu vou me especializar na minha área. Né? Então, a gente se candidatou para uma universidade aqui do Porto, só que a propina, ela dobrou. Tipo, eu vou fazer um valor hipotético, tá? Mas era assim, 2.000 ano, e ele passou para 4.000 ano. Por ser estudante internacional? Euros, sim, 4.000 euros. Então, a gente se olhou e falou, não dá para ir para o Porto. Então, o que a gente vai fazer? Continuou a olhar, porque a gente já tinha, né, definido algumas universidades, e o Algarve era uma das opções, depois do Porto. E aí, falou, não, vamos para a Universidade do Algarve, porque ele não aumentou os preços das propinas, a gente consegue pagar, a gente consegue se equilibrar até encontrar um emprego. Certo. Então, a gente aplicou para a universidade, entregou toda a documentação. Então, assim, a gente definiu, né, o curso, definiu a universidade, e depois a gente passou com o processo da documentação, mas foi isso. E foi uma boa experiência o Algarve? Foi uma boa experiência. Eu pergunto não só da faculdade, mas do local em si, de se viver. Ah, sim. Não, o Algarve é muito bom de viver. Para quem busca mais tranquilidade, uma rotina, né, de vida, uma qualidade de vida um pouco mais desacelerada, né, que se alguém vem de São Paulo, do Rio de Janeiro, é sempre, né, muito corrido. Então, assim, você desacelera. É uma cidade bem menor. Então, eu aprendi muito lá, também sou grata muito pelo Algarve, pela universidade em si, né, porque ela também me abriu outras portas aqui, porque eu ainda trabalho para uma empresa do Algarve, né, então, assim, eu só posso agradecer. É claro que nem tudo é perfeito, por exemplo, eu não dirijo, eu não faço questão de ter carro, mas no Algarve, para se viver, precisa ter carro, para você ser mais independente, mais autônomo, conseguir outros empregos. Então, assim, graças a Deus eu consegui trabalhar nessa empresa, que era próximo da universidade, mas existiam pessoas que iam para Vila Moura, ia para outras cidades que, assim, para mim, de ônibus, né, autocarro, ficava inviável, né? Era inviável. Voltando agora para a sua vida profissional, você passou pelo aeroporto e entrou nesse escritório como estagiária. Sim. Como foi ser estagiária em Portugal? Muito diferente de ser estagiária no Brasil? Então, de novo, eu tive uma líder, né? Não posso nem dizer que é chefe, porque o chefe é que ele só manda e se vira, né? Então, eu tive uma líder muito legal, todos eram portugueses. Sim. Então, eu acho que eu fui a primeira brasileira a entrar ali no escritório. E ela tinha toda a paciência do mundo para me explicar o que eram, porque assim, é uma empresa de venda e instalação de painéis fotovoltaicos. Então, assim, são termos muito técnicos, eles vendem equipamentos ali que eu, tipo, nunca tinha visto, né? Apesar de eu ser da área, comecei como estagiária da logística, então ela tinha que me ensinar qual era o procedimento deles, às vezes eu ficava com dúvida, e ela sempre ali do meu lado. Então, assim, como estagiária, não tenho nada a dizer, assim, foi uma experiência muito positiva. Depois eu passei, né, a ser assistente de logística mesmo, então o período do estágio tinha sido validado, então um objetivo aqui concluído, passei pelo estágio. Aconteceram algumas coisas da empresa e aí ela saiu e a empresa começou a ser remodelada, porque ela é uma empresa um tanto pequena aqui, né, considerando Portugal. E aí eu teve uma remodelação e eu tive a oportunidade de trabalhar com a área de finanças. Também não tinha tido experiência isso no Brasil, claro, aqui no Brasil, como analista de compras, né, eu tinha muito contato com a contabilidade, com a área de finanças, porque eu sempre fui muito curiosa com isso. Tipo, o meu trabalho impacta em que ponto ele se conecta com o seu? Né? Então eu ia para contabilidade, perguntava as coisas, ia no financeiro, né, no contas a pagar, e ficava perguntando as coisas, mas assim, porque eu queria que o meu trabalho fosse integrado. E aí, e lá então, aqui em Portugal, eu tive essa oportunidade de trabalhar com finanças, e já aí foi um pouquinho mais do se vira.
né? Olha, isso aqui, isso aqui, isso faz assim, assim, assim. Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta. Agora vai. Aí eu olhei e falei, ui, eu nunca fiz isso aqui. Mas assim, eu me descobri, eu adoro trabalhar com finanças. Eu adoro. Tipo, a minha experiência como telespectadora do CSI, né? Que você começa a juntar dados assim, você fala, aconteceu isso aqui. Então, como eu trabalho com contas a pagar e receber, faço análise ali do que o cliente comprou, enfim, é juntar informações e entender, opa, peraí, esse pagamento aqui. Então, assim, eu consigo trabalhar, ficar analisando as informações na minha, processando, muito diferente de, oi, tudo bem? Você quer qual sapato hoje? Né? Ali, os dados estão ali, você fala, deixa eu investigar aqui. Eu adoro. Eu falei, eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceram eu entrar para a área de finanças e acho que ali eu quero ficar. Né? E você está nessa empresa, mas também faz consultorias por fora? Sim, recentemente eu comecei com consultorias. Eu já fiz várias coisas, né? Como eu te falei que eu fui apaixonada por moda, quando eu terminei a minha né, o mestrado, eu falei, eu acho que eu mereço um presente, vou me mimar, me mimei. Eu fui e fiz um curso de consultoria de estilo. Eu falei, não, agora eu quero ajudar mulheres a se tornarem mais empoderadas e falar, elas se portarem bem, que não sei o quê. Eu sempre tenho esse viés, assim, mulheres, né, unidas. Eu fiz a consultoria de estilo, mas eu caí de novo, eu aprendi muito comigo mesmo, falei assim, gente, eu preciso provar para essas pessoas, eu não quero provar, porque, né, por conta do Instagram, de outras coisas, isso é elegante, isso não é elegante, isso aqui não sei o quê. Eu não gosto disso, eu gosto de fazer, pensar. Mas as pessoas querem fórmulas prontas, eu falei assim, não, talvez não é um nicho. Eu continuo gostando, eu tenho 2 amigos agora, um rapaz e uma mulher, que estão nesse processo comigo, passando comigo. Tem uma outra cliente, de fato, que ela faz a consultoria comigo, mas assim, eu já não divulgo mais a consultoria de estilo. E aí, por questões pessoais, né, experiências de vida e por gostar muito de finanças, eu pensei, por que não, em vez de ajudar as mulheres com o estilo, porque não tem problema nenhum, acho ainda incrível trabalhar com isso, por que não ajudar mulheres a terem mais consciência da sua autonomia financeira, né, para não se envolver em algumas enrascadas, né, para ter poder de escolha. Então começou a ser o meu maior motivador. E aí começou a ficar arrepiada também, mas eu estudei, né, então já tem uns 2 anos que eu comecei a me especializar nisso, em planejamento financeiro, fiz uma especialização, fiz um MBA de planejamento financeiro e investimentos, que era justamente para, como é que eu posso aplicar em mim, eu brinco que eu sou minha própria cobaia, então como é que eu vou aplicar em mim e depois ajudar outras pessoas. E eu recebi vários feedbacks, falei assim, não, você parece tão segura falando sobre isso, você parece ter tanta autoridade. Eu falei, cara, eu sou simplesmente falando uma coisa que eu gosto e que pode mudar a vida de outras pessoas. Então, eu vim para essa vertente de agora ser uma consultora, né, uma planejadora financeira para mulheres. Né? Eu quero que elas, eu quero transformar, de certa forma, a vida de outras mulheres, assim, como, por exemplo, eu tive, né, eu sou muito de observação, então eu tive um gatilho ali, eu falei, eu tive uma situação, no caso, eu falei assim, cansei de ficar dependendo de pessoas ou de certas situações. Eu acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, porque, de certa forma, eu acho que eu sempre fiz isso. Agora eu tenho mais consciência disso e eu quero que outras mulheres também sejam tão felizes quanto em busca dessas suas metas. E isso é muito importante porque muitas pessoas não sabem como se desenvolver na área financeira, onde aplicar os seus recursos, então isso é muito bacana. E eu vejo, não levantando nenhuma bandeira, mas eu vejo que mulheres principalmente têm muita dificuldade. Eu acho que a gente não recebe essa educação.
principalmente no Brasil. A gente não recebe muito essa educação financeira. Então, é muito interessante, muito bonito o seu trabalho. E a gente vai deixar aqui embaixo o contato da Piera para você que tem interesse nesse tipo de serviço. Vou comprar. Eu quero falar um pouquinho agora sobre o seu podcast. Porque é uma coisa que me interessa muito. Porque a gente não divulga os vídeos como podcast, mas nada mais é do que um podcast. Sim, é verdade. E aqui a gente gosta de trazer, o nosso mais que uma vertente de trazer experiências diferentes, de imigrantes diferentes, de áreas diferentes e como que essas pessoas conseguiram chegar lá, mesmo começando às vezes como vendedor ou já vindo com uma certa estrutura. Quando que surgiu a ideia do podcast? E divulga pra gente também o seu podcast. Divulga, sim. Cara, é que assim, a minha mente é muito inquieta, né? Ela é muito curiosa, então assim... Eu entendo. Eu junto muitas informações, então... desde fofoca do choquei, a gente pode brincar por aí, mas assim, eu vejo muita informação, gosto de ler muita notícia, e aí essas informações elas vão encaixando na minha cabeça. Eu falo, cara, eu preciso divulgar, eu preciso colocar essas minhas ideias, né, verbalizar isso. Talvez existem outras pessoas, outras mulheres que não têm esse tipo de conexão, ou têm, e elas querem encontrar pessoas que falam sobre isso. Então assim, eu falei assim, essas ideias que passam na minha cabeça, porque às vezes eu fico, gente, não é possível. Tipo, conecta uma ideia nada a ver, por exemplo, moda e finanças. Cara, ela tem conexão, eu consigo encontrar conexão com isso. Moda, finanças, autoestima, comportamento pessoal, então assim, eu consigo fazer isso. Aliás, a minha consultoria de finanças pessoais e investimentos é focado também no comportamento. Então assim, não adianta nada eu falar pra você, olha, você tem um planejamento aqui, você vai parar de comer iFood. Não, se você gosta de comer, qual é o seu gatilho ali? Por que você está comendo aquilo? Então, assim, tem um viés comportamental. Se você não tiver consciência dos seus comportamentos, você ter uma planilha bonita não vai mudar nada. Você não vai conseguir atingir seus objetivos e eu não vou conseguir atingir aquela promessa, né? Que eu falei, você vai sair do ponto A para o ponto B, né? É um trabalho em parceria, você com o seu cliente. Sempre em parceria, tanto a consultoria de estilo quanto a consultoria de finanças. É como você falou, você não apresenta uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula algo construído conforme a necessidade. Exato, conforme a necessidade, conforme a realidade. Conforme a realidade da pessoa, conforme o comportamento que a pessoa tem. Mas aqui, voltando para o podcast, eu comecei a falar assim, gente, eu preciso divulgar isso que passa na minha cabeça, porque eu tô sendo egoísta. Pode ser que outras pessoas queiram ouvir, ganhar com uma consciência isso. E eu já tive feedbacks também disso. Sim. E foi muito gratificante que uma amiga, no caso, ela falou, eu escutei o seu podcast, ele é curtinho, gente, 15 minutos, vai mudar o seu dia. Assim, no transporte público, você ouve, você fala, legal. E ela falou isso, falou assim, não, eu comecei a perceber e analisar mais onde é que eu tô gastando. Aí eu olhei e falei assim, cara, é isso que eu quero. Eu não quero te julgar, eu quero que você analise por você mesma se tá ok. Se você gasta todo o seu salário e você tá feliz com isso, ok. Mas se você não tá, tenta perceber por que tá acontecendo e, tipo, se tá difícil, eu te ajudo, né? A gente pega na mãozinha e vai junto. Eu tava lavando louça, eu fiquei, cara, eu preciso falar com alguém que me entenda sobre isso que eu quero falar. O nome do podcast vai ser Se É Que Você Me Entende, porque assim, eu tenho muito disso e também outros feedbacks, né? Sempre alguém me dando um feedback aqui, falando, cara, Piera, você é muito sagaz, cara, você pega uma coisa e transforma de um jeito e dá um risado. Falei, finanças não é pra ser uma coisa chata. Ele pode ser divertido, ele pode ser leve. Então, eu quero fazer um podcast, se é que você me entende, é o nome dele, em que ele vai falar sobre situações do cotidiano, por exemplo, o apagão que teve na segunda-feira, vai sair na segunda-feira, um episódio sobre isso. Então, situações do cotidiano,
né, misturando comportamento, finanças, de um jeito mais leve e comportamental. Agradeço muito. Eu que agradeço. Acho que foi de grande valia, tá? Você tá aqui. Desculpa, talvez eu tenha falado demais, mas eu me empolgo. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Já tivemos convidados que tiveram que fazer parte 1 e parte 2. E é isso que a gente gosta, porque quem tá lá no Brasil, e a gente tá falando mais com pessoas que estão no Brasil, ou temos a galera de Angola também, um beijo pra galera de Angola, e estão sonhando o sonho europeu. E às vezes não sabe o que está acontecendo aqui, às vezes uns falam de maneira muito negativa, outros de maneira muito positiva. Então a sua experiência eu tenho certeza que contribuiu para mostrar uma realidade, né? Mais uma realidade aqui. E cada imigrante, ele tem a sua história, ele vai ter a sua trajetória. E eu queria te pedir, isso já é de praxe do canal, a gente sempre pede a todos os convidados que dê uma dica, um conselho para uma pessoa que queira vir, ou um conselho que você daria para você mesma quando decidiu vir para cá. O meu conselho para quem quer, né, vir para Portugal ou para qualquer outro país aqui da Europa é: se planeje. Não venha aqui caindo de paraquedas, porque sim, você vai ter muita dificuldade. Eu tive dificuldade, eu estou contando toda a minha trajetória aqui, mas não quer dizer que foi um mar de rosas. Desde documentação até questões burocráticas com trabalho, enfim, a experiência em si. Se eu estou aqui é porque eu passei por tudo isso, respeitando a cultura do local, respeitando a população que aqui vive. Se eu sair do Brasil foi para buscar uma qualidade de vida, experiências novas e sempre respeitando as pessoas que aqui já estão. Então, venha com uma cabeça aberta, aceite conselhos, mas claro, sempre, né, não fechando os olhos, né, que às vezes as pessoas são malvadas, algumas podem ser, mas outras, elas te abraçam e te ajudam, facilitam a sua vida aqui. Então, venham planejados, pensem o que vocês querem fazer aqui, respeitem as pessoas que aqui vivem, aprendam com a cultura deles, né? Não queiram impor a sua cultura. Então, aprenda muito. Se você saiu do Brasil é porque você quer expandir os seus horizontes, o seu conhecimento. Então, aprenda com eles. Esse é o meu conselho para você que quer vir para cá. E bem-vindos, é isso. Foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado, porque eu curti muito de fazer. E já vou pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar aqui embaixo o seu comentário, me diz aí, você tá vindo para cá, para Portugal, o que você quer saber? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo e tchau, tchau!